Tem um autor que eu uso que ele fala das raízes múltiplas. Qual o nome dele? Pra gente poder Glissant, Edouard Glissant. E é um que eu uso muito na minha pesquisa. De qual nacionalidade? Olha, Francês, ele é da talvez. Martinica, ele é francês, né? Mas enfim, da região do Caribe. Ali. Boa. E é isso, assim, ele é um autor que eu uso muito, e ele fala um pouco dessas raízes múltiplas, o como que, de uma certa forma, elas ensinam que a identidade, ela não é oposta a uma pertença múltipla. E a Umbanda mostra isso. A Umbanda, cada terreiro é de um jeito. Existem várias linhas, e cada linha trabalha com ervas de um jeito. Quem que é melhor? É o caboclo? É o preto velho? Sim, Quem que usa isso melhor? Não existe essa hierarquia. E o pensamento colonial, ele também é muito dicotômico. Ele tem bem e mal, é primitivo e civilizado. E a Umbanda rompe um pouco com isso, né? Existe um Itã, que é um mito, né? Uma história de Exu, que fala que Exu foi, Ifá, consultou Exu e falou que ele só podia levar ao mercado uma cabaça. E numa tinha o bem, e tinha o remédio, tinha, enfim, as coisas boas, e no outro tinha o mal, tinha o veneno. E Exu fala assim, não, eu quero uma terceira cabaça, vazia. E aí ele pede a terceira cabaça, quebra uma, quebra outra, mistura os pós e bota nessa terceira cabaça. Ou seja, a partir dali, e aquela cabaça que ele leva e joga isso, né, por aí. Então, Exu é um dos principais na Umbanda que rompe muito com essas dicotomias muito simplistas. A partir dali, um veneno pode ser remédio, né? Sim, perfeito. Essa ideia de bem e mal, ela é muito relativa, né? Então, eu acho que a Umbanda ela já tinha muito essa subversão a esse sistema colonial, vamos dizer assim. E aí a minha pesquisa foi para isso, esse foi meu ponto de partida. E eu pensei, será que de uma certa forma, ela tem essa capacidade de fazer as pessoas lidarem com a diferença de uma forma diferente, né? Que não a partir desse tom hierárquico, preconceituoso. Da culpa, do pecado, do castigo. E também pensando que Portugal hoje em dia está cada vez mais recebendo imigrantes, recebendo culturas diferentes, a diversidade que já existia antes está se intensificando. Sim. E eles estão lidando também mal com isso, né? Pelo menos uma parte da população lida muito mal com isso. E eu acho que é isso, assim, a Umbanda ela pode ser um exemplo, não no sentido, obviamente, de conversão das pessoas, claro. mas de mostrar que existem outras formas de pensar a diferença que não desse sistema colonial. Então, a minha pesquisa vai por aí, pensando nesses saberes que foram apagados e que, de uma certa forma, podem conter soluções para a gente pensar o mundo hoje, né? E aí a minha história é pesquisar a Umbanda aqui em Portugal e ver como que isso acontece. Duas falas aqui. José Almeida pergunta, Exu é a ligação entre Deus e os homens? Ele faz essa ponte? Exu é muita coisa, né? Exu é mensageiro, Exu é aquele, né? Que José Almeida de Aveiro. Foi criado do nada. Exu, ele tem um pouco essa coisa da comunicação. Eu falando mais longe do microfone de novo. Pra gente aproveitar a sua fala, isso. Então, Exu é uma série de coisas, mas também ele é um mensageiro. Muita gente chama de mensageiro dos orixás, né? Mas eu acho que é impossível, e isso que é tão interessante, é impossível definir Exu em uma coisa só, porque ele é o dono das encruzilhadas, ele é muitas coisas. Mas né? Preconceituosamente, até pelas cores fortes, ele é visto como algo do mal, ou algo perigoso, e o que você traz é exatamente o contrário. Então, eu acho que isso é muito derivado dessa cultura dicotômica, né, que fala de bem e mal e tal. Então, quando os europeus chegaram, né, nessas religiões, chegaram na África, eu acho que eles não tinham registro para pensar o mundo fora daquela caixinha que eles já tinham. Então, Exu entrou um pouco nesse lugar do mal, porque não tinham... Ele é subversivo, isso é interessante. Aí incomoda. Exato. E é isso, é uma coisa que a gente hoje em dia, né, busca desconstruir, né? Exu é fundamental, assim, né? Ele é o princípio, ele é a vida, ele é a matéria também, né? Ele tem uma série de importâncias, assim, que a gente não pode... Né? Antes de voltar para o roteiro, Celeste Rocha, de Matozinhos. A Umbanda seria a Umbanda dar voz aos antepassados ou aos ancestrais, ela diz, aquilo que as famílias poderiam fazer de valorizar os mais velhos,
A Umbanda, de certa forma, ajuda trazendo vozes dos desencarnados? Olha, eu acho que... É profundo, não? Eu acho que são duas coisas aí, assim. Uma, sim, tem um elemento de ancestralidade familiar, né, que eu já mencionei, que está ligado à Umbanda, mas eu acho que mais do que só a familiares, a Umbanda, uma das coisas que é muito interessante nela, e também eu acho que isso é subversivo, vamos dizer assim, é que ela inverte um pouco os papéis ali. Quase todas as linhas da Umbanda são linhas que foram marginalizadas na sociedade. Então, né, pessoas negras, indígenas, ciganos, né? Isso ciganos. Aqui no Brasil, aqui em Portugal é bem sério. Exatamente, isso, é muito sério. Né? Então, a mesma ideia de Exus e Pombagiras, que são... Pombagira é aquela mulher que não se submeteu, né? Que foge um pouco ao padrão. Então, todas as linhas da Umbanda, de uma certa forma, têm um pouco esses grupos que foram marginalizados em algum momento na história e estão ali no lugar de fonte de sabedoria. Eles são a sabedoria dentro do terreiro. E nós temos, então, a oportunidade de ter acesso a essa sabedoria. Exatamente. Sem medo, sem preconceito e pensando que é no sentido de buscar soluções para questões físicas de doença, para questões emocionais. Curas é psicologia, geral, é médico, chamam de capa branca, não é? Quando é que você vai ao capa branca, não é assim? Normalmente o capa branca, às vezes, o bata branca é o médico. O bata branca é o médico. É o médico, né? Então, porque é isso, né? A gente não, a Umbanda é um saber que convive com outras coisas, né? Sim. Claro que se a pessoa precisar ir no médico, ela não vai ficar só indo, né, a Umbanda e achar que aquilo ali vai resolver. As coisas convivem, né? E a Umbanda, ela é ampla nesse sentido de também conviver. Sim. E respeitar cada um do seu lugar, né? Claro, os saberes diferentes. Já fechando o segundo bloco, com relação às referências bibliográficas, foi fácil achar autores que trabalham o tema Umbanda na academia ou não? Eu vi numa pesquisa rápida que são muitas teses, no Brasil inclusive, muitas. E fiquei contente de ver, e muito material bom. Li também o seu resumo e fica de uma clareza muito grande. Mas não foi tão fácil achar autores, ou foi? Na verdade, eu acho que assim, o que é difícil na verdade, que sobre Umbanda tem, assim, se fala já há bastante tempo, assim. Mas, voltando, eu acho que autores mais antigos e dentro da antropologia e da sociologia, às vezes tem um pouco esse viés colonial que olha, aquilo que é o exótico. É o exótico, mas não é aquilo que você dá realmente valor. Você não considera um saber legítimo, um saber tal qual a academia ou a racionalidade moderna. Sim. Você considera aquilo interessante, quase assim, um safari ali. Você gosta de ver. Então, existem muitas pesquisas com esse viés dentro da academia. Mas trabalhar um pouco, acho que no Brasil está sendo um pouco mais discutido agora, essa questão colonial ligada à Umbanda. Então, tem, por exemplo, inclusive por umbandistas, vou citar dois aqui, tipo, que é o David Dias, de São Paulo, ele trabalha com a questão do sincretismo, tem o Gui Watanabe, que trabalha um pouco com a questão da história, e são dois umbandistas que trabalham com uma visão crítica sobre Umbanda e dentro dessa, não sei se dentro dos estudos pós-coloniais, mas dentro dessa crítica, no geral, à sociedade, assim, né, embranquecimento e tal. Mas é isso, eu acho que isso está cada vez sendo divulgado mais, mas existe ainda pouca... eu, por exemplo, acho que tenho uma diferença de alguns autores, exatamente por essa visão do sincretismo, né? Eu sigo um pouco mais a linha do Luiz Antônio Simas, do Luiz Maravilhoso, maravilhoso. Ele é maravilhoso. E ajudou muito no enredo da Mangueira quando ela falou de religiosidade. Sim, ele Jesus, assim... o Jesus de Nazaré sendo, digamos, um favelado. Texto belíssimo que o Simas fez. Então, e ele, assim, ele tem um livro sobre Umbanda, inclusive, que é recente. Eu comecei a minha pesquisa antes, mas foi ótimo. Luiz Antônio Simas. Luiz Antônio Simas. Vale a leitura. Vale muito, assim como também um defeito de cor, que passa de outra maneira, passa por essa religiosidade. Ana Maria Madalena. Exato, exato. Olha, precisamos avançar um pouco mais. Claro, você diria que, no fundo, temos que andar com fé? Com certeza. Então faz assim, locutora por um sábado. Vamos ouvir agora. Não, tem que ensaiar. Né, Camilo? Já conosco o Camilo Júnior. Daqui a pouco ele vem para a mesa. Pela Rádio Metropolitana do Porto. Sim. Aí Ailton entra, programa Sou Brasil. Aí você volta. Vamos ouvir agora Andar com Fé com Gilberto Gil. É tudo baiano, assim? Vamos lá. Começa você. Pela Rádio Metropolitana do Porto. Programa Sou Brasil. Vamos escutar agora a música Andar com Fé, do Gilberto Gil. Maravilha.